Fala galera, beleza? Mauro na área aqui de novo. Galera, hoje eu ia gravar um vídeo sobre um notebook, tá? De uma cliente minha que perdeu a senha. É um vídeo bem legal, vou fazer depois, já tive que entregar até o notebook. Mas hoje aconteceu, eu vou tentar fazer um vídeo de 20 minutos no máximo, 15, 20 minutos, tá? Todos os canais sempre vai ter algum inscrito que vai... Não digo que vocês contam, porque ninguém é a voz da razão, né? Só que tem muitas pessoas que quando isso acontece, quando o inscrito vem e é contrário ao que você fez, ele veio dizendo que eu falo muita besteira. Se ele falasse que eu falo besteira, beleza, mas ele falou que eu falo muita besteira. Então eu quero que ele, que sabe quem é, venha aqui e comente aqui nesse vídeo aqui. Eu comentei lá, eu só li por cima e nem lembro o que era, que eu disse que com 4K 60 FPS você já estava bem, já tinha fluidez, já tinha tudo, e ele falou que eu estava mentindo sobre isso aí praticamente. Então hoje nós vamos falar sobre fluidez no teu computador. Para começo de conversa, não existe PC gamer, não existe monitor gamer, celular gamer, monitor gamer, qualquer coisa com gamer. Quem joga é o gamer, o ser humano é o gamer. Só que eu já podia acabar o vídeo, porque isso aqui nunca ninguém falou. O gamer que se coloca do lado é um enfeite para vender. Ah, o computador gamer. Não, o computador não joga. Você joga. O computador é teu empregado. O computador é teu escravo. O computador é um burro. Você põe informação nele. Ah, eu quero jogar um Resident Evil 4. Ele não sabe que você quer jogar um Resident Evil 4. Você vai lá, vai comprar ele, vai baixar pirateado, enfim, do jeito que você for, vai pôr na tua máquina e vai executar o jogo. Ele não é gamer. Você é o gamer. Vamos pôr isso para começo de conversa. E só por aí eu já podia acabar com o vídeo, mas eu vou muito mais além. Eu vou explicar o que é a tal da fluidez. 90% dos monitores do mercado, vou falar de hoje em diante, não o que passou para trás, são 60 Hz. Então, se você tiver um computador capaz de fornecer os 60 Hz na tua resolução nativa do monitor, o que é nativo? Todos os monitores têm desde 640 até 4K, 8K de resolução. A resolução nativa é a máxima. Então, por exemplo, hoje as comuns são Full HD, 2,5K, 4K. As padrões, as normais. Então, se você tiver um computador que roda, teu monitor é 1080p a 60 Hz, teu computador fazendo 1080p a 60 Hz, acabou. Não adianta ele fazer 200 FPS. Qualquer coisa acima vai estragar a imagem, tanto para cima quanto para baixo. Se for muito acima, vai ter quebra de tela, chamado tearing, vai começar a aparecer os quadrados na tela, e você não vai ter fluidez, você não vai ter nada, você vai ter simplesmente um jogo porcaria. Se estiver para baixo de 60 FPS, você pode ter lag. Não é que está a 50 FPS que vai ter lag. Não. Não é isso. Eu provo isso. Pega um jogo, eu não vou conseguir dizer, aquela configuração X agora vai rodar tal jogo. Está rodando 50 FPS, ele está abaixo de 60, mas ele não está dando lag. Ele não está fluido, mas ele não está dando lag. Então as pessoas têm que entender que existe uma combinação tearing, sincronização vertical, input lag, várias coisas que podem acontecer em um jogo. E não importa qual é a modalidade. Você tem um monitor 120, 144, 160, 240, 360, o ser humano vai conseguir enxergar? Nem todos conseguem enxergar. Eu tenho pessoas que não conseguem ver a diferença de HD para Full HD. Não é? Aí entra um outro quesito, não é a resolução, é a qualidade. Qual é a qualidade gravada? Então, cara, são muitas variáveis. Hoje eu vou dar 50% de mim para você, somente isso. E eu garanto que o meu 50% é mais do que 50% de muitos youtubers que estão aí fazendo um monte de cagada. Vamos nos concentrar no que você falou. Você tem uma 3070 com BIOS Mode. Você já parou para pensar se eu falasse aqui no meu canal que você tem que fazer um BIOS Mode na tua placa para ficar melhor? Quantas pessoas iam entender o que é um BIOS Mode?
Eu falo pro leigo, cara. Eu não falo pra uma pessoa que sabe fazer isso. Eu falo pro leigo. Apesar de que eu acho que você é leigo também, tá? Só que você é um leigo com um pouquinho mais de experiência. Eu tenho que usar palavras básicas, porque é isso que o povo quer. O povo quer entender. O povo não quer entrar num canal que fique 3 horas de vídeo, como tem muitos canais aí, que os caras falam tudo técnico, e daí você não entende nada, tem que ficar perguntando pros outros porque você não entendeu. Uma pessoa só passa de ano quando ela entende, faz a prova e vai bem na prova. Então não adianta, aqui não é canal, cara, pra mim ficar ensinando as pessoas coisas maçantes. Tudo aquilo que é acima de 60 FPS vai ter uma fluidez maior. 75, 120, 144. O teu computador ele tem que ser capaz de produzir. O monitor é uma impressora, ele está imprimindo o que está recebendo do computador. Se o computador não conseguir imprimir os hertz do teu monitor, também não tem nenhum problema. Ah, Mauro, eu comprei um monitor de 160 FPS, de 160 Hz, mas eu tenho uma 3060 e um Ryzen 5. Ele não vai conseguir imprimir 160 Hz, 160 FPS. Ele vai conseguir imprimir uns 90, 100 FPS. Isso significa que o cara não é um gamer? Isso significa que o computador dele é um lixo? Isso significa que ele, como pessoa, ou o computador dele não presta? Não. Isso é pro, vou dizer a palavra, para um retardado mental. Tá? E não estou chamando você, um inscrito, de retardado mental. Estou dizendo para o cara que tem essa mentalidade. O cara que diz, e tem muito youtuber que é retardado. Por quê? Tem muito youtuber que faz você crer que se você não tiver uma 4080, uma 4090, um Ryzen 9, o teu computador não presta. Negativo. Todos aqueles que conseguem ter uma máquina suficiente para reproduzir o que ele quer, da maneira que ele quer, isso é ser gamer. E mais importante ainda é o ser humano usar o cérebro dele. Isso aqui, ó, que tem aqui dentro. O que todo mundo joga fora isso aqui e se concentra e acha que só o equipamento dele que presta. Cara, eu gastei 50 pau no computador, com monitor, não sei o quê. Mas e você sabe jogar? Ah, cara, pois é, não sei jogar, mas agora eu comprei o equipamento que vai me ajudar. Ele não vai te ajudar em nada. Se você não souber fazer o que você tem que fazer, de nada adianta a tua máquina custar 50 mil reais. Nada. De nada. E eu sou o cara que fala na cara isso. Muitos aliviam, eu não tenho que aliviar nada, eu tenho que falar a verdade. O problema do brasileiro é que o brasileiro não gosta de ouvir a verdade. Tem pessoas que dizem pra mim, ah, mas ninguém quer saber da verdade. É claro que não, o brasileiro não gosta, o brasileiro gosta de mentira. A maioria dos youtubers brasileiros... Aliás, vamos colocar assim, todo mundo assim, por exemplo. O Mauro, eu tenho um S23 por causa da bateria, não por causa da câmera. Que pra mim a câmera do meu antigo S22 era suficiente. Mas não fazia 3 horas de tela. Adianta pra mim? Não adianta nada. Só a gravação de vídeo que eu tô fazendo aqui, o primeiro vídeo de 40 minutos, consumia a bateria inteira. Eu fiz e tá com 70% de bateria, agora eu tô gravando de novo. Então você tem que ver o que é pra você. Se é suficiente pra você. Computador nosso cliente Bruno. Tem vídeo dele no canal. Ryzen 5 3600X 3060 Ti. É suficiente para ele. Antes ele tinha um FX 8350 e uma 1070. Ele joga Guilty Gear. Ele joga um jogo de luta específico. Ele quer jogar. Ele joga no competitivo dele isso. A 1070 já dava conta? Dava, claro. É uma 1070. Não é uma placa ruim. É uma placa boa. Mas não era 100% suficiente para rodar do jeito que ele precisa. Mas isso impedia de ele jogar competitivo? Não. Impedia de ele treinar e jogar naquele computador? Não. Porque ele é um bom jogador. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem ação e tem reação. Ele tinha lá cara, hoje fugiu a palavra. Um controle arcade para jogar com input lag 0. É isso que, para ele, uma das coisas mais importantes é o input lag. Além da ação e reação que ele tem que ter de saber o que o outro jogador vai fazer, o comando dele tem que ser muito preciso.
Então ele tem que fazer para trás e para frente e o boneco lá tem que entender que é para trás e para frente. As máquinas arcades dos anos 90 eram assim, input lag zero. Agora, por exemplo, você pega isso aqui, ó, controle de PlayStation 4. Isso aqui tem delay, isso aqui tem input lag. Não adianta falar que não tem. Isso aqui tem. Isso aqui é Bluetooth, cara. Então, a fluidez... E já vou partir para uma outra coisa. A partir de 60 FPS você já tem a fluidez total, cara, tá? Porque o frame time está em 16 milissegundos. A 16 milissegundos, se for ininterrupto, sempre na tua partida inteira do começo ao fim, esse 60 FPS já é capaz de te ajudar e zerar e matar nos jogos de BF e outros. Já é capaz de atingir o que você, do princípio que você já começa a ser competitivo. Você tem um monitor de 144 Hz, vai te ajudar mais? Vai. Mas se você não for bom, não adianta você ter 1 milhão de Hz. Então é melhor você ser melhor naquilo e não depreciar o que você tem. Não achar que você tem que ir lá e comprar uma coisa mais cara para saciar a tua vontade de ser o melhor. Você vai ser o melhor porque você é o melhor. Se você um dia for competir num lugar onde não tem o teu monitor, as tuas coisas, você vai perder porque você está sentindo falta do teu monitor? Não. Você tem que ser bom porque você tem que ser bom. Você é o gamer. Não é o controle. O mouse. Eu tenho um mouse aqui dedicado para RPG. Não é por causa desse MMO, essas porcarias que eu nem sei o que acontece, que veio errado no fornecedor. Não é porque o cara lá tem esse, que é da Corsair, esse mouse aqui, com um monte de botão aqui do lado que parece um telefone, que eu mesmo não sei para que serve, que ele vai ser o melhor jogador. Não vai. É o cara que está jogando. É a pessoa. É o ser. É a pessoa ser boa naquilo. Você comprar coisas que vão te auxiliar a você ser o melhor é uma coisa. Mas não é você comprar e ter aquela coisa que vai te tornar melhor. Isso não vai te fazer melhor. Ele vai te aliviar, ele vai te ajudar a ser melhor. Isso não é o decisivo. Mas o mundo inteiro faz as pessoas acharem que é. É igual o Lula. O Lula falou o que na campanha dele? Ah, o brasileiro vai voltar a comer picanha. O brasileiro vai voltar picanha na farinha. Tomar uma cervejinha gelada. O brasileiro vai voltar não sei o quê. O que isso faz na cabeça, infelizmente, da pessoa que é um pobrezinho, ou com menos instrução? Até eu vou fazer um vídeo sobre leis aqui, cara, que vai quebrar a banca. O que a pessoa lá, leiga, escuta? Por que Enéas Carneiro, cara, não foi presidente do Brasil? Porque ele fala um português que até hoje ninguém entende o que ele fala. Esse foi o erro dele. E o Lula não. O Lula foi lá e falou palavras simples. Porque é isso que as pessoas entendem. Então é aí que eu quero que você chegue. Eu não quero falar de política. Nesse vídeo não. Mas é para você compreender o que como a palavra simples entra na cabeça da pessoa. E é por isso que eu falo palavras simples, básicas. Agora você vem dizer que eu falo muita besteira, só porque eu falei que 4K 60 Hz, ao meu ver, porque não é ao meu ver, um 4K, cara, e você se esqueceu que 4K é uma resolução. 4K não tem nada a ver com fluidez. Existe 4K a 120 Hz. E como é que você me explica isso? Vai ser melhor ou pior do que o teu Full HD 75 Hz? Não faz sentido, galera. Full HD é uma resolução, 4K é uma resolução, 60 Hz é uma frequência, 120 Hz é uma frequência. Se você tiver uma 4090, você vai rodar 4K 160 Hz com qualidade máxima. Ele vai ser melhor do que você que tem uma 3070 jogando em Full HD? De repente não. De repente sim. Então é muito mais importante você saber que você é o gamer. O teu equipamento é para te auxiliar. É igual um cara que vai construir uma casa lá, que eu assisto aquelas cabanas selvagens. O cara vai ter que derrubar uma árvore. Se ele pegar um serrotinho, ele vai cortar a árvore. Ele vai destruir o braço dele,
vai demorar horas para derrubar, e o cara com uma moto serra, vai lá, vamos, encerra e já vai passando, já corta. É um equipamento. Mas o cara com o serrote vai cortar igual. Então não é o teu equipamento que te faz melhor, é você ser o melhor. O equipamento vai te auxiliar. Não seja desses caras que escutam o que o pessoal fala e mente engano dizendo que você precisa ter o melhor. O melhor, não, ele não é melhor porque ele é o melhor porque ele é o mais caro. O Kowalski comprou uma 4080, uma RTX 4080. Ele precisa de uma 4090? Escreve aí, Kowalski, se você precisa. Nem sempre o melhor é melhor. Tanto é que a 4090 é uma placa que não vende, mas não vende como uma 3090 foi. Porque não precisa. Eu sou completamente diferente dos outros. Eu rodava tudo em 4K, 60 Hz, numa 3060 Ti, 4K, 60 Hz e frames em todos os jogos. Porque eu regulava, eu botava um negócio no médio, alguma coisa no alto. E ninguém vinha na minha cabeça e falava: ó, Mora, tua máquina é uma bosta, cara. Você não tá rodando tudo no máximo. Eu vou tirar sarro da tua cara. Presta atenção nessas coisas, gente. O ser humano, ele é completo. As outras coisas são para auxiliar o ser humano. Se você acha que isso é muita besteira, beleza, cara, eu não posso mudar a tua. Porque o ser humano é assim, cara. Eu vou dizer uma frase agora para vocês. É desnecessário você agradar a todos, porque você não precisa agradar a todos. Não precisa. Porque sempre você vai estar desagradado com alguma coisa. E uma outra coisa que eu vou dizer. O cara que tem uma máquina inferior, como um Bruno tinha, não tornava, olha, escuta essa palavra, incapacitado. Ele nunca foi incapacitado de ganhar porque ele tinha uma máquina inferior. Se ele perdeu, é porque a habilidade dele era pior do que a do adversário dele. E eu espero que tenha ficado claro para você. Se você não compreendeu, ou alguém não compreendeu, tem alguma dúvida sobre fluidez, do porquê que você tem que ter um monitor de tantos hertz e um computador que empurre para você ter a fluidez, pergunta, escreve aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês de novo e de uma linguagem mais técnica daí. Por enquanto, um abraço e eu aguardo o retorno. Tchau.